Olá, meu irmão, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, o sistema religioso, ele está tão corrompido, mas tão corrompido, que às vezes eu me pergunto e eu tenho uma dúvida. Hoje eu não fui para o trabalho devido a uma gripe, né? Peguei uma gripe e estou me recuperando. Olha, eu tenho minha dúvida sobre a tão falada morada do diabo, morada do Satangos. O sistema religioso, um dia eles inventaram que o diabo um dia morou no céu, que ele foi expulso de lá junto com 30% dos anjos, um terço, e foi atirado na terra. Isso é o que eles falam. O que eles não falam é que aquele diabo simbólico que foi atirado para a terra não era um diabo físico. Afinal de contas, o diabo mora no céu, mora na terra ou mora no inferno? Quando eles usam o texto de Isaías 14 para falar ou se referir ao diabo, ali não é o diabo. Ali a passagem está falando sobre o príncipe de Tiro. Quando eles usam Ezequiel 28 para falar que ali era o diabo, é mentira. Lá era o rei de Babilônia. Então a linguagem metafórica é tão grande, é tão forte ali, que muita gente pegou aquilo ali como se fosse um diabo existencial, um ser espiritual chamado diabo. Mas não é. Porque eles pegam a passagem de como caíste do céu, ó estrela da manhã. A linguagem metafórica que foi usada para descrever tanto o rei de Babilônia como o príncipe de Tiro não dá direito às pessoas inventarem uma exegese, ou seja, colocar no texto o que não está no texto. Uma exegese com responsabilidade sem o i. Exegese é você colocar no texto o que não está no texto. Exegese é você respeitar o texto de acordo com o texto. Então, afinal de contas, o sistema religioso é o próprio opositor da palavra de Deus. O sistema religioso são os próprios adversários da palavra de Deus. Porque quando você olha de norte a sul do Brasil, de leste a oeste, você só vê um sistema religioso corrupto, induzindo as pessoas ao erro, induzindo as pessoas a praticarem cada vez mais a mentira, o engano. Então, quando você olha para dentro desse sistema religioso, você contempla o adversário de Deus. Você contempla o inimigo de Deus. Você contempla o opositor de Deus. Então, eu tenho uma dúvida sobre essa morada do diabo. Uma hora, eles falam que o diabo mora no céu, que o diabo conversa com Deus. Uma hora,
Eles falam que o diabo está na terra, está solto aqui e está induzindo as pessoas a isso ou aquilo. Eu também acredito nisso, mas diabo como sistema religioso, que a palavra diabo quer dizer opositor, aquele que se opõe. Que se opõe ao quê? As coisas de Deus. Outrora, eles falam que o diabo está no inferno. Eles acreditam no inferno existencial. Mas sabe de uma coisa, queridos? Dentro da minha concepção, graças a Deus que a gente vem estudando a Bíblia, na visão do Evangelho Eterno, que é o reino de Deus estabelecido, dentro da minha concepção, eu vejo que o próprio sistema religioso, eles decidiram a se opor contra o próprio Deus, contra a sua própria palavra. Porque tudo que a Bíblia diz, na verdade, ou de verdade, eles fazem tudo ao contrário. A Bíblia diz que quando eu e você nascemos, nós já nascemos livres, nós já nascemos libertos, nós já nascemos um ser humano, graças a Deus, totalmente abençoado por Deus. Porque a gente já nasceu depois da cruz, já nascemos depois do juízo, já nascemos depois da grande tribulação. Então, quando eu e você nascemos, nós já nascemos depois do sacrifício vicário de Jesus ali na cruz. Então, se o sistema religioso ainda consegue ensinar que eu e você temos que nos esforçar para a nossa salvação, então o que adiantou a cruz? Para que Jesus veio? O porquê que Jesus veio? Primeiro que esse diabo nunca existiu. Nunca existiu um ser criado por Deus para competir com o próprio Deus. Deus não faria um diabo, um Satanás, para competir com ele. Não, mas Deus criou, ele era anjo. Ele era anjo, depois virou o diabo. Literalmente, onde que isso está escrito? Literalmente, em lugar nenhum. Mas inventaram. E eles falam que esse diabo era anjo. Tem gente que fala até que esse anjo que virou o diabo era o maestro do coral. É interessante, né? A referência que eles usam para dizer que esse diabo era querubim. Mas não era o diabo querubim. Querubim é uma referência a protetor. Assim era o príncipe de Tiro e o rei de Babilônia. Tu eras querubim ungido. Existe 4 classes ou 4 hostes de anjos. Anjos, arcanjos, querubins e serafins. Como que esse querubim poderia ser regente de coral, trabalhando com música, se a função do querubim é proteger? Então está tudo errado. Mas sabe de uma coisa? Você vai estudando a Bíblia, vá se libertando. Vá dizendo não ao sistema religioso. Porque só assim você se liberta de vez. Então essa minha dúvida que eu tinha sobre onde que é a morada de Satanás, ou do diabo, que pregada pelo sistema religioso, isso é só uma mera coincidência, porque tudo que eles fazem é para tentar te enganar. Mas quem estuda a Bíblia na visão do Evangelho Eterno não precisa ser ludibriado mais, porque nós já estamos no reino eterno do nosso Criador.